Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da quarta-feira, voltando com o Davi, que vai passar as nossas instruções, o nosso estudo dessa noite. E eu vou fazer aqui com vocês, então, a nossa prece inicial. Vamos fechar, então, os nossos olhos e agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui mais um dia da semana, reunidos, estudando, aprendendo, colaborando uns com os outros, nessa fraternidade linda que é a FEMEL. Agradecendo a Deus por todo o dia de hoje, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa disposição em estarmos sempre, a cada dia, orando, estudando, crescendo, que nós possamos, Senhor Jesus, sempre buscar, Pai, ajude-nos a estarmos em sintonia com a espiritualidade maior, que sempre está conosco, mas nós nos distanciamos através dos nossos pensamentos negativos, das nossas baixas vibrações. Nós consigamos, Pai, em nossa pequenez, crescer a cada dia essa vibração para nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos viver o verdadeiro cristianismo no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos de volta, como eu disse hoje, depois de uma necessária ausência, né, por algum tempo. E nós vamos retomar, então, as nossas reflexões, os nossos estudos, nosso encontro das quartas-feiras. E, em princípio, eu quero fazer uma retrospectiva aí dos nossos encontros, dos assuntos, até porque a gente tem que continuar de uma forma e algumas outras lembrar e rever algumas coisas sempre. Nós iniciamos os nossos encontros tratando do assunto que era o mais solicitado, mais requisitado por todos, que era uma grande parte das pessoas, né, que se comunicavam conosco, que era a mediunidade. Falamos várias semanas a respeito, fomos discorrendo a respeito de toda a questão da mediunidade, de acordo com a codificação kardeciana, e depois com alguns exemplos, com a questão dos escritos bíblicos e evangélicos a respeito. Depois, dedicamos algumas semanas ao estudo, as observações a respeito das doenças mentais e suas consequências, e da necessária saúde mental, por conseguinte, das consequências das doenças como a depressão, que leva a outras situações, especialmente o suicídio, falamos bastante disso. E depois iniciamos um novo período com um estudo um pouco mais de princípios de conhecimento a respeito de Deus e de Jesus. E por alguns encontros nós debatemos, comentamos, discutimos a respeito disso. E para nós continuarmos, eu vou, a partir desses encontros a respeito de Deus e do Cristo, segundo a visão espírita, e nós precisamos dar só fazer um pequeno resumo a respeito de algumas coisas que eu julgo, de alguns aspectos disso, que eu julgo fundamental para a gente continuar, porque a gente vai voltar e vai ter sempre essa base aqui. Primeiro, daquele conceito de Deus, das suas, que está lá na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, né? Que é a respeito daquele conceito de Deus a partir da consequência
da existência de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, assim como dos atributos de Deus, que é analisado por Kardec, e a partir de todos os escritos bíblicos, históricos e análises da teologia, dos padres da igreja, de tudo que havia, houve até então, né, de Kardec, nós concluímos que Deus não é alguém, Deus não é um espírito que está em algum lugar. E nós não podemos dizer, como eu lembro de uma frase da Rose, que Deus não é um ser. Nós não podemos dizer isso, porque nós desconhecemos e não nos é dado a conhecer na Terra sobre a natureza intrínseca ou a natureza íntima de Deus. Mas nós somos colocados o tempo todo junto ou até mergulhados no sopro de Deus, nos seus atributos, em consequência dos seus atos, da sua vontade, do seu amor. Então, assim é que nós precisamos, não é saber, não é conhecer, não é acreditar, mais do que tudo isso é sentir que Deus é, de todos aqueles atributos que a gente estudou, o mais importante, assim, para isso que eu estou dizendo, é da onipresença. É saber que Deus está em tudo, em todos, no espaço e no tempo, nas coisas e nos seres, nas energias, né, todas e em todos os elementos. Ou seja, disso, eu vou falar alguma coisa aqui que a gente até já falou, nós concluímos que Deus, a força, a presença de Deus, o poder criador, o amor dele, está em cada átomo, de cada coisa, de cada matéria que compõe tudo que conhecemos e que podemos imaginar ou que ouvimos falar. Tudo em todo o universo. Portanto, isso é onipresença. Se Deus não estiver em algum lugar, ele não é onipresente. Numa célula que seja. Ou seja, Deus está em nós. Queiramos ou não. O tempo todo. Sempre. Em nós, carne e espírito. Em tudo. Essa é a onipresença. Então, nós não podemos ficar mais à guisa daqueles escritos antigos, simbólicos, mitológicos, de que Deus é alguém que tem um poder sobrenatural para nos espionar a todos ao mesmo tempo. Não. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo pode e tudo conta, porque ele está em tudo. E aí, então, para a gente concluir só essa lembrança de tudo que a gente falou e vimos a respeito, eu vou lembrar de um pequeno trecho que está lá no livro de Reis e também no livro de Crônicas, escritos lá na Antiguidade, por volta de 400 a 300 anos antes de Cristo, na Babilônia. Então, no livro de Reis diz assim, na verdade, eles construíram, só para lembrar da história, eles construíram uma igreja, um templo para adorar a Deus. E aí depois, Miqueias disse umas coisas a respeito de Deus, que daí foi colocado nesse livro de Crônicas, que ele diz o seguinte, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não o podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Isso repete-se no livro de Reis, na história, que é um livro histórico, no capítulo 8, verso 27. Então, vejam só, lá na antiguidade, eles diziam o seguinte, Deus não mora em um lugar. Deus
não cabe nos céus e nem no céu dos céus. Eles tinham aquela crença que é muito útil e muito interessante para a época, de que haviam vários céus, né, 7 na realidade, na crença deles, onde cada céu era superior ao outro e continha os seres mais evoluídos que o outro. Então, a felicidade absoluta estaria no 7º céu. Todo mundo já ouviu falar essa expressão, estar no 7º céu. Tinha revista, teve novela com esse nome e tudo, que representava a felicidade absoluta, né? Então, vejam vocês, desde a antiguidade há esse ensinamento de que, inclusive, eles querem dizer que Deus não está nos céus, mas tudo está em Deus. Deus não... Os céus não podem contê-lo, ou seja, conter significa estar dentro. Ele não pode estar nos céus, porque ele é maior que tudo. Ou seja, nós não estamos na presença nem na distância de Deus, nem Deus está em algum espaço. Tudo está em Deus, é o inverso. Porque Deus é essa força. Agora, se a gente coloca na cabeça que Deus é alguém, no nosso conceito mental de alguém, nós vamos limitar tudo isso e vamos modificar, e vamos criar algumas coisas que vão nos impedir de viver com Deus. É por isso que é importante. Nós vamos chegar ainda nas nossas elucubrações aqui, nas nossas discussões a respeito disso. E aí nós vamos para Jesus. Nós falamos bastante de Jesus. Por quê? Algumas igrejas cristãs dizem que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Aí nós fomos lá no Evangelho, na própria Torá, quando dizia a respeito, previa a vinda do Filho de Deus. Então, Jesus, por diversas vezes, e nós lemos muito a respeito, disse que separou a figura do Altíssimo, do Criador de tudo, e dele, Jesus. E o fato dele ter vindo e nascido na carne identifica, ao contrário do que a gente falou de Deus, uma coisa diferente. De que Jesus é alguém. Jesus é um ser, claro. Habitou a carne, é uma individualidade, é alguém, é um ser, é um espírito, certo? Depois, se tiverem, quem não esteve conosco em todos os estudos, ou quem tiver alguma outra afirmação ou contradita a respeito, pode ficar à vontade, nós vamos abrir. Mas é o seguinte, Jesus, para a doutrina espírita, é quem? É o Cristo, um espírito que já existia há milhões de anos e já era da esfera, vamos dizer assim, dos espíritos perfeitos há milhões de anos. Há bilhões, aliás. Né? Eu costumo dizer que a Terra existe, segundo aí os cientistas, há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos, e quem estava aqui cumprindo o projeto de transformar aquele turbilhão de poeira cósmica no nosso planeta, na nossa querida e amada Terra, era Jesus desde o início. Por isso que ele diz, eu estou convosco desde o início dos tempos do quê? Do planeta Terra, do nosso mundo. Do mundo, como chamavam antigamente, que não tinha os conceitos das outras coisas. E estarei convosco até o fim. Ou seja, enquanto nós estivermos na Terra, nós somos o quê? Nós vamos ser do rebanho de Jesus, nós vamos ser as ovelhas dele, que ele disse, eu conheço a cada uma. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, vejam bem, existe um poder tão grande em torno desse espírito que construiu, dirigiu a construção, a manutenção e toda a energia que move esse planeta e a nossa presença aqui, não só nossa, como de todas as formas de vida que se desenvolvem aqui. E, no entanto, ele é um ser. Viu, Rose? Ao contrário do conceito que nós fazemos do Altíssimo, né?
a gente chegou... Não, o Cristo que havia de vir era um espírito puro que ele já estava comandando tudo, só que ele encarnou na Terra. Bom, há também algumas outras inteligências, alguns grupos, que entendem que Jesus não era nem Deus e nem esse espírito crístico, ele é um profeta. Por exemplo, pessoal, os muçulmanos respeitam muito a figura de Jesus como um grande profeta enviado por Deus. Há outros em outras épocas, pelo menos, hoje talvez quase ninguém, que acreditam que Jesus tenha sido um homem comum, revolucionário e filósofo. Mas todas essas ideias, obviamente, não condizem com todos os fatos, desde a previsão por meio dos tempos e a forma como se concretizou a sua encarnação e todo o que nós observamos da sua história, inclusive posteriormente por meio dos irmãos também muito iluminados que nos chegam, inclusive por meio da codificação espírita, da codificação kardeciana. Então, vamos falar um pouquinho desse Jesus. Então, ele era Deus? Não, ele próprio disse, né? Quando uma das coisas, não é exatamente a respeito de ser filho de Deus ou não, ou de não ser Deus, mas tem uma vez que alguém disse para ele, bom mestre. Jesus nunca recusou o título do mestre, porque ele valorizou, inclusive, a profissão de mestres e ensinadores. Por quê? Porque ele tinha, inclusive, passava para todos a ideia de que ele veio sim para ensinar, e era isso que ele estava fazendo, e que eles prestassem atenção e procurassem aprender. Então, o título que ele nunca recusou, que ele sempre aceitou, foi o de mestre. O cara chamou ele de bom mestre, ele já disse, bom não. Mestre sim, né? Mas bom não. Bom é o Pai que estás nos céus, que faz o sol nascer para bons e maus e a chuva cair para justos e injustos. Então, nessa frase, ele diz, eu sou eu, o Pai, o Criador, é o Altíssimo, é o meu Pai. Muito bem. Aí, nós temos o seguinte, Jesus sempre colocou, ele é o Pai, eu sou o Filho. Jesus era filho de Deus. Aí vamos à pergunta. Jesus era filho de Deus? Ou é filho de Deus? Jesus porque desencarnou. Eu digo, vamos falar então do Cristo. O Cristo é filho de Deus? Não temos a menor dúvida, posto que a gente viu sobre Deus todos os seus atributos e principalmente o conceito de que ele é a causa primária de todas as coisas. Não é verdade? Então, o Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor da Terra, ele é sim filho de Deus, mas nenhum preconceito nosso, nem qualquer crítica com aqueles que acreditam diferente. Por quê? Porque Jesus não veio para que as pessoas ficassem, não, Deus, é o próprio Deus, ou é a divindade, ou ele é o Salvador. Então, não é para isso. Jesus veio para quê? Para nos ensinar sentimentos e comportamentos com os outros, com o nosso meio, com o mundo. Com isso estamos fazendo para com Deus. Por quê? Deus não está em tudo? Deus, eu olho aqui, Deus está em cada célula de cada um de vocês. Tudo que fazer nesses pequeninos a mim o fazeis, tudo se encaixa nesse conceito. Tudo que você lê a respeito de Deus, de Jesus, né? Então, vejam bem. Vamos partir dessa questão. Jesus é filho de Deus. E nós? Nós somos filhos de Deus também? Tem um livro de um rapaz católico, mas um livro muito interessante que diz, somos todos filhos de Deus. Aí tem um pastor famoso aí, rico, dono de televisão, que escreveu um outro dizendo, somos todos filhos de Deus? Uma baita interrogação assim para contrapor, né?
Então, essa é uma discussão, sim. E aí nós vamos lá observar o seguinte. O livro de João Evangelista é o livro, principalmente o primeiro, tem 3, né? É o que mais fala, que mais usa esse termo com relação a filho de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, ou nós como filhos, nós como irmãos e como filhos, sabe? E atendermos e seguirmos o Filho de Deus, estaremos seguindo a Deus, ou seremos filhos de Deus, eu vou mostrar para vocês. Mas o trecho mais citado por algumas igrejas cristãs, alguns cristãos, a maioria talvez, é um trecho do Evangelho de João que diz o seguinte, eu anotei aqui, é o capítulo 4, verso 9 do primeiro livro de João, que diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vivermos a vida eterna. Alguns entendem o seguinte, que viver a vida eterna, viver eternamente por causa do Cristo. Porque ele nos ensinou, porque ele nos mostrou, porque ele nos conduz. Outros dizem assim, que vamos viver por ele, vamos dar a nossa vida também por ele, como ele deu por ele. E esquecem de uma coisa fundamental. Uma vez uma pessoa, que gostam muito disso, uma pessoa citou esse verso. E eu perguntei para a senhora assim, senhora, o que é unigênito? Porque ela enfatizou essa palavra, né? Então achei que... Ela falou assim, porque ele deu o seu filho unigênito para que nele... Mas o que é unigênito, senhora? Ela pensou, falou, não sei. Mas é porque é de Deus. Falou desse jeito. Unigênito significa única criação. Filho único. Mas isso na nossa língua. Mas o que queria dizer lá isso, que acabou sendo traduzido por isso aqui? Como a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, a língua hebraica, o aramaico e o dialeto siríaco, que era o que Jesus mais falava, e os apóstolos também, inclusive João, evangelista, que contou essa história que foi escrita depois, né, lá pelo ano 70, entre 70 e 80 depois de Cristo. Então, o que acontece? O que ele quis dizer com isso? Que ele era o primordial, que ele era aquele a quem se podia dizer, esse é o Filho de Deus, porque tem os seus atributos, sabe? Porque está ali, ele pode representar qualquer coisa assim. Nós somos, né? Mas vai chegar um ponto, e o desenrolar do Evangelho de João conta isso, e nos chama a isso, dizendo o seguinte, nós também podemos ser chamados filhos de Deus. Mas a gente precisa chegar perto dele, viver junto com ele, viver como ele, imitá-lo, segui-lo, aceitá-lo. Aí, infelizmente, muitos entendem que aceitá-lo significa o seguinte, significa na teoria que eu dizer eu aceito. Opa, se é para me salvar, eu aceito. E vou todo dia fazer, Senhor, eu te aceito como meu salvador, puxar o saco aqui uns 10 minutos e opa, não, eu sou do time que vai ser salvo, porque eu aceito Jesus como meu salvador. Não é nada disso. Não é nada disso. É viver como tal. E Jesus mesmo falou isso. Olha só que frase maravilhosa que ele disse no Sermão do Monte, né? Ele disse o seguinte: aqui, ó. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, né? Serão chamados filhos de Deus. Por quem? Por quem os
reconhecer nele as virtudes do Filho de Deus, daquele que é o exemplo. Aí o Evangelho de João nos traz essa narrativa. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês. Eu não vou citar cada verso e tal, porque ele foi assim alternando aqui, não é uma sequência, tá? São versos do Evangelho de João, que vai ali do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 4. Do 1 ao... Não, tem um pouquinho do 5 aqui, 5:2 também. Tá assim, ó. Qualquer que se confessar como Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ora, se eu... Aí, como que eu vou fazer isso? Aí Jesus diz lá, né? É aquela história de pegar o arado, aquele que quiser seguir-me não olha para trás, aquele, né, que é aqueles que são os bem-aventurados, como ele disse, né? Da resignação, do perdão, como na história lá que ele contou a respeito do sacrifício mais agradável a Deus, como aquele da caridade, como na parábola do bom samaritano, e aí vai. Aí João de novo diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do demônio. Qualquer que não pratica a justiça e a caridade e não ama seu irmão, não é de Deus. Opa! Então ele está separando quem é filho de Deus ou não, não pela sua origem, mas pelos seus atos, pelos seus sentimentos e suas ações. Lembra que eu disse? O que Jesus vem ensinar para nós? Bons sentimentos e boas ações, bons atos, boa convivência, não é? Então, aí João continua: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se você ama Deus, você ama os filhos de Deus. Se você ama os filhos de Deus, você ama Deus. E aqui a gente vê que ele está falando, inclusive, como Jesus disse, né, a respeito dos mandamentos. Porque ele disse o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse, são semelhantes. Não foi assim? Então, e quando ele disse que esses dois resume tudo. Aí João continua ali: vede quão grande é o amor que nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele nos dá essa oportunidade do quê? De nós praticarmos a justiça e amarmos os irmãos. Por isso que depois, inclusive, ele chama atenção, depois para frente, o seguinte: amados, se somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando nós formos capazes, como Paulo disse aquela vez, vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim, né? Então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim é como o veremos. E aí, então, seremos chamados como ele, Filho de Deus. Então, ele convoca a todos depois: amados filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, é filho de Deus e conhece a Deus. Olha só. Então, essa história de sermos filhos de Deus ou não, fica absolutamente claro no Evangelho de João, quando usa uma expressão assim: o Filho de Deus, Jesus. E aí a gente sabe que aquela expressão unigênito é algo que ele tenha colocado de forma exclusiva a Jesus, mas que não significava unigênito na sua origem, na sua criação. E sim naquele momento aqui na Terra. Ele é único. Esse é o Filho de Deus, esse é o cara. Nós temos uma origem divina, Deus está conosco, mas nós precisamos estar com ele para sermos chamados filhos de Deus. Então, o que nos faz diferente de Jesus, por exemplo? Já que nós somos espíritos, somos filhos de Deus.
Muitos na casa espírita chamam Jesus de nosso irmão maior, sempre faz essa referência, né? Isso é muito legal, é correto, então, nesse raciocínio. E qual a diferença entre nós? Deus está igualmente em nós e em Jesus? Igualmente, sim. Mas não se manifesta da mesma forma, por quê? Primeiro, porque eu ou ignoro. Quando eu começo a saber, eu não ajo assim, eu não vivo assim. E, por fim, eu me fecho. Eu não percebo a sutileza da presença de Deus em mim, em tudo. Eu não percebo, eu não vivo como tal, eu não tenho essa iluminação ainda para ser. Essa é a diferença, né? Então, o que mais que eu queria falar aqui a respeito disso? Deixa eu ver aqui, tem um negocinho aqui que eu esqueci de falar. Sim. Quando eu falei daquela exclusividade de Jesus, né, daquela diferença dele e de todos os outros espíritos que já habitaram a Terra, é claro, né? Para nós, a gente tem aquela questão no Livro dos Espíritos, a questão 625, onde Kardec pergunta qual o modelo de comportamento, qual o guia para a humanidade de ação, de comportamento, qual o modelo e guia que a gente possa ver com mais perfeito, né, que Deus nos deu. Diz, vide Jesus. Certo? Então, nós precisamos, assim, nesse contexto, agora vamos tentar juntar aqui o que a gente tinha falado antes, lá do que a gente tinha, e o que eu inseri aqui de novo hoje, né? De novidade, ou que eu contextualizei com relação a nós. Vamos lá. Se eu sou centelha divina, se Deus está em mim, está em você, está em nós, se Jesus está num ponto qualquer nesse intermédio entre eu e Deus, que ele tenha consciência sobre todos os filhos desse planeta, pelo menos, nós todos, se ele nos ama desse tanto, se Deus, desde a nossa formação da nossa individualidade, encarnação, então, nem se fala, né? Jesus olhava para o cidadão e sabia tudo que era a história dele, que ele nem imaginava, coisa de séculos, de milênios. Por isso ele tratava todo mundo como filho. Aquele que era ladrão era um filho doente. Aquele que era o retardado, que era lá o endemoniado, como eles chamavam, é aquele que está passando por aquela prova difícil, porque ele já via tudo antes. Tá? Então, se nós estamos nesse escopo, nós estamos aqui embaixo, nós somos uma unidadezinha, nós somos uma unidade, mas temos um princípio divino, temos essa proteção toda, estamos escalados para amanhã agirmos numa outra atividade, numa outra ação, num outro evento, e precisamos para isso ser melhor do que hoje. E onde nós estivermos na Terra, no entorno da Terra, nas camadas espirituais, aí das habitações espirituais que fazem parte do conglomerado, aí do composto do planeta, nós estaremos com Deus. Deus estará dentro de nós. A nossa decisão de cada dia é o quê? Vou procurar observar mais isso. Vou procurar viver como o ser
espiritual e eterno que eu sou. Eu confesso a vocês uma coisa, por que eu acho muito importante isso, e a gente vai trabalhar depois algumas outras coisas em seguida, tá? Mas é muito importante isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ter uma consciência mais ou menos a respeito disso, de Deus, do Cristo, Cristo Jesus, né? O Cristo cósmico, né? Governador, criador da terra, e o Cristo Jesus encarnado com seu exemplo de amor, de comportamento para nós. Essa consciência eu tenho há muito tempo. Eu estou falando de mim. De conhecer, de saber, de informar. Mas de sentir, vou confessar para vocês, começou muito recente. Muito recente. Então, por isso que eu estou trazendo, eu acho que é muito importante que nós passemos a nos sentir assim. É diferente quando a gente tem um problema e a gente tem a visão do ser eterno sobre aquilo. É muito diferente. Né? Por isso eu tenho dito tanto umas coisas a respeito disso, da morte, né, que nós também é um outro assunto que a gente falou bastante, e eu não me lembrei aqui no início, de que o ser, por isso que Jesus disse, deixe os mortos enterrar os mortos, porque aquele que nasce pensando em viver essa vida e que vai morrer, e só essa é a consciência dele, o que ele conseguir ali de um acréscimo no seu comportamento, que é difícil, já vai ser útil, mas ele nasceu para morrer. Agora, aquele que nasceu para viver a vida eterna, como Jesus disse, que bebe da água da fonte viva, vive para sempre, se não morre. Mas Jesus quis dizer o quê? Quem morre, quem não morre? Aquele que tem a vida pautada pelo ser espiritual e não pelo estar da carne. Essa é a diferença fundamental. Então, quando nós estamos começando a tomar consciência disso, não é tomar consciência no sentido de conhecer, gente, é no sentido de sentir e de vivenciar isso nas suas experiências do dia a dia. Então, isso muda muito e eu estou aqui, não é para trazer isso para vocês, é para repetir isso para mim e a gente ter uma experiência de ir mudando isso com os nossos dias, com as nossas noites, né? Com cada noite, como dizia minha avó, um dia atrás do outro, com uma noite bem dormida no meio. Né? Não adianta querer viver o depois de amanhã, você primeiro tem que passar pelo amanhã. Né? Então, não é uma questão de, nós temos que mudar, nós temos que fazer a reforma íntima. Nós temos que caminhar. Disse-nos um mentor esses dias, na nossa reunião dos sábados, muito a respeito de um comentário do Emmanuel, que dizia, cuida do teu posto. Lembra disso, né, Júnior? Que ele falava assim, olha, faz bem o que tem que fazer hoje. Não te preocupa muito com altos voos, né? Mas vamos fazer bem, porque às vezes aquilo de melhor que você tem que fazer está ali do seu lado. O tempo todo. Tá? Deixar aberto agora para vocês. Quem quiser falar, perguntar, acrescentar, fiquem à vontade. Vamos ver. Não precisa fazer inscrição, só erguer a mãozinha aí. Eu chamo, abrir o microfone. Senão eu vou achar que não está tudo de acordo com o que eu falei. E eu sei que não é assim. Eu sei que tem uns espetos aí. Tudo bem? Vou provocar, então. Aqui eu vou fazer o entendimento, a gente processar tudo isso, né, Davi? Para a gente começar a perceber... tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. E não é só nas coisas boas, né? Uhum.
às vezes, o que nos incomoda, o que dói, o que nos tira da zona de conforto, nos puxa mais ainda, né? Nos aproxima mais ainda. Sim. Então, o entendimento de estarmos num planeta de prova e expiação, isso aí nos ajuda ao pensamento. Sim. Nós viemos aqui para nos modificar mesmo, aprender. Né? Isso mesmo. Osmar, você estava aí, ó, trocando uma figurinha aí, né? Fala aí. Tudo Não, bem? é o seguinte, eu estava conversando com a minha esposa, falar de Deus não é fácil, falar de Cristo também não é fácil. Para a gente interpretar essas coisas, a cabeça vai virando assim, de uma tal maneira, que você vai falando, fala, meu Deus do céu, é complexo demais, né? É muito complexo demais. É muito grande, né? É muito grande. Então, a cabeça, eu falei, tem hora que a cabeça está girando, meu Deus do céu. Não, eu acho difícil mesmo. A hora de falar em Deus, tentar explicar Deus. Por isso que a gente não pode querer explicar do ponto de vista lá de alguns pensamentos que tem, daquelas das simbologias mitológicas, históricas que nós temos, né? Mas a partir do nosso raciocínio, do nosso meio, como fez Kardec, né? E na inspiradíssima pergunta do que é Deus, né? Do que é Deus. Tá? Então, por isso que a gente começou com esse assunto, porque isso muda tudo. Verdade. Você entendeu? Não é assim, Maria? Eu Tudo só bem? sei que cada vez mais eu me sinto assim tão pequenininha, Davi. Mas Tem você se muito. sente cada vez mais filha amada e abençoada de Deus? Sim, Então, por então não isso é mesmo menor. que eu me sinto tão pequena, porque eu tenho muito ainda que crescer, eu tenho muito ainda que aprender. Pois é. Então, nós vamos falar disso na próxima semana. Aí nós vamos pegar os filhos de Deus e vamos analisar o que acontece com os filhos de Deus, né? Tem uns iluminados e santos que estão nos protegendo, nos chamando e trabalhando nessa obra grandiosa. Tem outros que estão com raiva de Deus, estão, né, presos a uma ideia de vida ou de sofrimento, de injustiça. Tem outros que estão vivendo aqui dizendo o seguinte, não, ainda emprestando para Deus aqueles atributos humanos, dizendo assim, não, vou fazer uma troca aqui com ele, né? Eu vou lá, me benzo, escuto, tal, aí confesso, essa semana eu fiz isso, aí rezo lá, aí depois eu falo assim, bom, eu fiz minha obrigação, agora eu começo tudo de novo, até a semana que vem, até sábado que vem. Então, nós temos uma gama de situações, e como é que é tudo isso? Como é que nós convivemos com isso? Como é que nós vemos isso? Como é que nós nos comportamos, ou cada um, ou as pessoas, os espíritos nas diversas circunstâncias e situações, se comporta diante de um outro que lhe xinga, que lhe ofende, né? Então nós vamos falar muito disso, tá? Para começar a entender essas circunstâncias e como é que nós reagimos, tá? Então, eu recebo assim, uma mensagem, depois tem uma conversa de áudio com um colega, algum tempo atrás, que é espírita, diz assim, porque eu perdi meu filho, né? E não sei o quê, o meu sogro estava deprimido, estava querendo se suicidar. Não é espírita. Não é. Pode até conhecer alguma coisa, ter ir lá, né? Tomar a água fluidificada, fazer igual faz o seu culto, o seu ritual. Mas não entendeu nada. Ou se entendeu tudo,
Porque algumas expressões que a gente fala denota porque o que a gente sente, como a gente vive o nosso dia a dia, né? Então, tem gente que tem assim aquele coisa de materialismo. Materialismo é riqueza, é dinheiro. Não é só isso, não. Isso também, mas não é só isso, não. Materialismo é, por exemplo, aquela pessoa que está preocupada demais porque está com uma doença e se eu morrer e com quem que vai sustentar o não sei o quê, e como é que fica meu dinheiro, e como é que fica a minha vida, e como é que vai organizar as coisas do meu filho, que ainda é pequeno. Né? Essa situação específica, eu dei para ele um texto do Gibran Khalil Gibran que fala a respeito dos filhos, que começa assim: seus filhos não são seus filhos. Só assim que começa, tá? Gibran Khalil Gibran é o maior poeta da língua árabe e era muçulmano. Foi muçulmano. Não era cristão nem espírita. Tá? Seus filhos não são seus filhos. Mas ele não usa a palavra Deus para não... porque ele... contornar, né? São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma, né? Então, tem muita gente que entende e que vive isso, e nós precisamos aprender, né? Já falei demais, quem mais quer falar aí? Pergunta, alguma questão para a gente colocar semana que vem? Tudo bem? Rose, tudo em ordem? Então tá bom. E dentro dessa, Davi... Pode falar. E dentro dessas tribulações que muitas vezes nos impulsionam mais, tribulações necessárias às vezes, né? Sim. A gente, eu vou ter até meio repetitivo, a gente se depara com a doutrina espírita, tão esclarecedora, confortadora, e que realmente é aquela que nos apoia nesses momentos. Porque encravar a unha é uma dor. Perder um filho. Então, a confiança tem que estar muito estabelecida. A gente até entende a questão da perda no sentido presente, né? Então, se a gente usa essa expressão aqui, nós usamos com relação ao nosso convívio, né? Com relação à falta que vai nos fazer, aquela lacuna que vai ficar na nossa convivência diária com relação à pessoa que a gente ama tanto, né? Até tem uma pontinha de egoísmo, né? Também, mas assim, mas de autopiedade, muitas vezes, né? É o seguinte, quando a gente precisa, né? Como que Jesus vê isso? Jesus falou assim, olha, primeiro que ninguém morre, segundo que eu amo todos como meus filhos igualzinho. E eles continuam aqui comigo. Então, essa nossa visão ajuda muito. O entendimento ajuda muito. Mas o aprender a sentir, que eu disse, é que é o mais difícil. Ele vem por último. Sentir e depois o agir, né? Agir com os outros. O sentir assim, dessa forma. De você vivenciar isso, né? De você realmente... Porque é a mesma coisa quando o pessoal fala da caridade. Nós fazemos exercícios de fazer atos de caridade. Isso é uma coisa. O ser caridoso, ele o é 24 horas por dia, o tempo todo, e ele, de alguma forma, à distância, em pensamento, em oração, enquanto está dormindo, está sendo caridoso. Está trabalhando para o bem de todos à sua volta, de todos, né? Então, essa é uma distinção, por exemplo, o fazer exercícios de tal, e é isso que a gente faz aqui com relação ao ser espiritual, viver a vida eterna.
Sabe aquela água do fonte viva que Jesus veio para dar um banho de água da vida eterna em nós. Se nós sabermos, opa, eu creio, aí eu tenho fé. Aí depois chega um ponto e fala assim, eu sei. Eu confio e eu sei. Isso faz sentido para mim, e é isso que é. Aí você fala assim, eu vou viver assim? Né? Esse é o nosso desafio. E aí a gente vai estudando situações, porque Jesus não quer que a gente faça isso também, porque nem tem como, ele sabe, ele nos conhece. Assim, de uma hora para outra, esse negócio que nós falamos aí, que não existe esse negócio. Tanto é, né, que ele nos diz, basta cada dia o seu mal. Vamos cuidar das coisas um dia de cada vez e fazer aquilo que está ali do seu lado, para fazer, né? Manter o nosso posto, como disse Emmanuel, cuidar do seu posto. Porque tem gente que é tão sonhador, assim como o exemplo disso nas coisas materiais também, sabe? Tem gente que é tão avoado, tão sonhador, que as coisas em torno dele deterioram e ele não percebe. Não é? Então, vai da limpeza, da própria higiene pessoal, de não sei o que, de todos os cuidados consigo. Assim, estou só fazendo um paralelo. Da mesma forma é com o espírito. Né? Da mesma forma é com a nossa mente, com o nosso sentimento. É necessário. Vamos conversar mais sobre isso semana que vem, sobre as nossas, aí, entre os filhos de Deus agora, tá? Tudo bem? Essa história dessa convivência. O pessoal do andar de cima, o pessoal do andar de baixo, o pessoal do subsolo, né? O pessoal da rua, o pessoal do escritório. Como é que convive esses filhos de Deus todos? Os que pensam de um jeito, os que pensam de outros, os que acham que Deus não existe, o outro acha que Deus vai te castigar, o outro que acha que Deus está lá, né? Para te receber e saber que igreja você frequentou para saber se você vai para o céu ou vai para o inferno. Nós temos tudo isso. Então, essa relação Deus, Jesus ou outros, né? Mas especificamente a gente está tratando da prática cristã, né? E esse é o... Nós vamos nessa ótica, sem perder aquele posicionamento a respeito de Deus em nós e de Jesus em nós e conosco também. Beleza? Marilyn, você foi, voltou aí, mas tem alguma coisa aí? Pode falar, complementar. Gente, a internet estava oscilando, aí eu tenho que fechar a imagem para ela oscilar menos, senão apaga tudo, eu caio da reunião, está gravando, aí às vezes eu não consigo nem voltar. Aí eu falei, não vou cair, vou fechar e fiquei aqui ouvindo tudo, tá? Então tá. Mas eu acho que você falou aí, que é uma coisa muito, muito importante, muito especial para a gente, né? Quando você compartilhou conosco assim, há muito tempo eu sei que eu sou um espírito imortal, mas há pouco tempo eu estou pondo em prática. A gente leva, gente, na vida inteira estudando o espiritismo. E quantas vezes a gente está sendo espírita mesmo, né? E às vezes a gente tem que passar uns perrengues danados, a gente passa perrengue e continua igual. E olha que lindo você ver Deus. Nós estamos em Deus. Exatamente. Tudo é Deus. Olha que coisa mais perfeita. Isso é perfeição. É você se sentir parte, porque assim você vive grato. Então, a pessoa que está grata por tudo, ela vive em Deus. Só de falar, né? Você fala, nossa, que lindo, você faz isso? Claro que não, né, gente? É claro que não. Vai dar o perrengue lá no trabalho, vai dar o perrengue em casa, você ouviu que você, né? Que Deus está em tudo, você está em Deus, você vai virar para Deus, olhar para cima e falar, Deus, o que eu fiz para merecer isso? É uma cultura, né? A gente vem com a crença. E é assim, conversar com a gente ter paciência com a gente mesmo, a gente entender. A gente fala no estudo do Emmanuel, né? A pressa é nossa. As
as vantagens e as desvantagens de uma encarnação, Deus nos dá infinitas possibilidades, porque nós estamos nele. Quando a gente reconhecer isso, nossa, é um passo imenso. Eu estou tentando, estou conseguindo, Nós mas vamos, nós maravilhoso, né? vamos, Eu amei. nós Obrigada. vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Daqui a algum tempo, daqui a alguns. Não vou falar, não vou falar bobagem aqui, não, senão o pessoal vai ficar desanimado, mas a gente vai mudar para o andar de cima uma hora. Não é no sentido de desencarnar só, não, igual o pessoal fala, é de crescer mesmo. E ali é encarnado e desencarnado, nós tem todos os, né, tem vários andares aqui, só nos últimos lá que não tem encarnado mais. Tá? O interessante é que a gente entra, sai de um andar e entra aqui, quando volta, se voltar no andar superior, um pouquinho que seja, né? Fica legal. Tá Então, certo. se você abrir a porta e falar, puta, a mesma galera. Mas a mesma significa o seguinte, fala assim, opa, ó, nós vamos subir junto ou nós vamos ficar aqui abraçados mais um milênio, né? Um por todos e todos por um, né? Isso Vamos todo aí. mundo junto. E dependendo do sentimento, meu filho, isso a gente já falou aqui algumas vezes a respeito do sentimento ruim, né? Que faz a gente ficar mais agarrado do que o amor, né? Então, isso é assim mesmo. Júnior, obrigado aí pelas participações de todo mundo, Marilyn, Júnior, o Osmar, tá, Maria, todos os que nos ouviram aí, obrigado por terem ficado conosco. Deus os abençoe. Eu pedi para o Júnior encerrar para nós com uma oração de agradecimento. Obrigado. Claro. Queridos irmãos, é com muita gratidão que aqui nos reunimos para receber esses belíssimos ensinamentos, um bate-papo muito edificante para cada um de nós. Que se sintamos a cada dia compondo este universo. Nossa percepção do bem se torne mais clara, do bem que nos envolve a todos, em todos os momentos, para todas as pessoas, para todos os erros. Que a paz que o Cristo nos exemplificou esteja presente em cada ser neste planeta. Que a esperança nunca, nunca acabe num só coração. Que o aprendizado do amor sempre, sempre continue, apesar de todas as dificuldades e limitações de cada um. É o nosso desejo. É o desejo de nossa casa. É o desejo de todos os irmãos que trabalham para esse bem. Que Deus nos abençoe nessa caminhada a todos. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Até semana que vem.